todos os familiares e os responsáveis. Esta noite eu quero falar com todos sobre liberdade. Diga amém. Todos nós temos ideia de liberdade, né? Quantos são livres aqui? Você sabe que liberdade, muitas vezes as pessoas, não sei se vou conseguir fazer isso aqui, Marquinhos, por causa do retorno, da microfonia, mas as pessoas têm, às vezes, uma noção equivocada do que seja liberdade. Liberdade não é você fazer o que quer, mas é ter a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Não só o que quer, mas o que precisa ser feito, do que é bom ser feito, do que é sadio ser feito. Então, eu quero falar rapidamente sobre... Não, tá tranquilo, aqui tá bom. Sobre ser livre de quatro aspectos, 4 áreas que o Evangelho, que a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona liberdade. E a primeira área somos nós mesmos. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos, porque a área mais difícil, a pessoa mais difícil de ser derrotada, somos nós mesmos. Então, Romanos, capítulo 7, a partir do verso 22 até o 25, Romanos 7, do 22 até o 25, você pode ir acompanhando, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Lembra, quem crê e for batizado, a decisão do crer, ela tem que ser uma decisão consciente, certo? Tem que ser algo fixo, tem que ser algo concreto na alma, na mente. Então, contra a lei da minha mente, quem crê decidiu viver para Cristo. Você decidiu viver para Cristo em uma natureza caída. É duro ouvir, é duro falar, é uma dura realidade. Nós nos decidimos por Cristo em uma natureza caída, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, nós nos decidimos numa decisão onde entregamos o nosso coração, toda a parte saborosa, sabe, de você viver amando e ser amado, e ao mesmo tempo ser amado por Deus, por Cristo, de você viver realmente uma paixão sem fim pelo Senhor, e tudo isso acompanhado de uma decisão mental clara, certo? Então, contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Mas pode continuar. Desventurado homem que sou. Outra versão diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Sabe, esse texto, ele não é tão corriqueiro em nossos cultos, porque ele traz uma realidade dura, mas todos somos desse jeito. Todos nós somos prisioneiros, escravos. Paulo diz, nesse mesmo capítulo, que o nosso corpo já foi vendido para o pecado, certo? Então, essa é uma realidade dura, que não impede de servirmos a Deus, que não impede de batalharmos essa luta cotidiana, quase que cotidiana, da nossa natureza espiritual contra a nossa natureza caída, carnal.
Então, a primeira coisa que nós precisamos nos libertar é de nós mesmos. Não sermos dominados pelos nossos impulsos, não sermos dominados por essa lei que opera em nossos membros. Essa é a maior batalha do crente, porque muitas vezes nós dominamos, o diabo já está neutralizado, o pecado, a gente quando ele está fora, o pecado quando a gente observa ele de fora, nós temos nojo do pecado. Quem sabe do que eu estou falando? Nós não queremos o pecado perto da gente, mas o pecado, a natureza pecaminosa que age em nossos membros, essa é quase que incontrolável, para não dizer que é incontrolável. Então Paulo, ele chega a falar para o seu filho Timóteo, ele diz: Timóteo, foge das paixões da mocidade. A Bíblia não manda, não diz, não recomenda que a gente fuja do diabo, que a gente fuja de desafios, que a gente fuja de batalhas, de lutas, mas a Bíblia diz: foge daquilo que você não consegue vencer, foge daquilo que você não dá conta, foge das paixões da mocidade, porque nós precisamos, liberdade é isso, liberdade não é fazer o que você quer, não é eu fazer o que eu quero, liberdade é eu controlar aquilo que eu não quero, é eu impor exatamente o que eu não quero. Por quê? Porque como Paulo diz, o que quero não faço, e o que não quero, isso é que faço. Então é a primeira batalha nossa, é a primeira e vai ser a última, porque este corpo, ele só vai ser transformado no dia do Senhor. Essa é uma batalha que você só vai vencer no dia do Senhor, no dia da redenção. Essa é uma batalha que você só vai vencer quando aquilo que é mortal for revestido de imortalidade, e aquilo que for corrupto for revestido de incorruptibilidade. Então toda a nossa, lembra, na mente a lei de Cristo está em dia. Nesse mesmo capítulo de Paulo diz, eu tenho no homem interior, porque isso, você tem que entender isso. Você é de Deus. E quando essa lei do pecado opera em nossos membros, o diabo vem com a acusação em uma área nossa, chamada consciência. E o diabo pega essa nossa área e pega a favor dele, para condenar. Então, se não bastasse o mundo, a religião, você mesmo, eu mesmo passo a me condenar. E Paulo diz assim: se a tua consciência te condena, você mesmo é ser liberto até quando você está limpo, e é quando você não está limpo. Pedro, quando ele achava que estava limpo, vou contigo até a morte. Pedro, quando nega Jesus, ele não encara Jesus, ele vai lá no sepulcro, lembra? Ele vai lá, ele vê que o sepulcro está vazio, mas ele se afasta da presença do mestre. Aí o mestre vai até ele. Por quê? Porque o teu homem interior tem prazer na lei do Senhor. E o próprio Senhor Jesus sabe que o último inimigo, a morte, ela vai ser vencida. Ela vai ser vencida. Senhor, todos os homens morrem. Por quê? Porque o pecado opera nos membros. O homem não foi feito para morrer, mas a partir do momento que peca, ele passa a ser mortal.
certo? Então, é a primeira área que você vai lutar, é a primeira e vai ser a última. E vai ser até o último momento, você vai estar lutando. E você não vai desistir. E você vai lutar. E você não vai desistir. Você pensa que é você que se limpa. Não, é Jesus que diz, vem cá, deixa eu limpar os teus pés. Porque na caminhada a gente se suja. Aí Pedro, não, Senhor, de maneira nenhuma lavarás os meus pés. Jesus, então você não vai ter parte comigo. Pedro já tinha parte em Cristo, mas agora ele estava ameaçando a parte com Cristo. Porque você só segue no reino se você lavar os seus pés. Certo? Você já tem parte em Cristo. A Bíblia diz que o ramo que der fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Só dá fruto quem nasceu de novo. Existem uns ramos, quem não nasceu de novo, pode até estar na videira, mas não vai permanecer. Por quê? Porque aquele que não dá fruto, o Pai corta e joga no fogo. Já viu? Não é difícil de entender isso. São pessoas que vêm para a igreja, mas não fazem parte da igreja. Nunca fizeram parte da igreja. Por quê? Porque precisa dar fruto. Ok? Então, a segunda área, o segundo aspecto que eu quero falar com você, é do nosso dia a dia. Você precisa se libertar de você mesmo, você precisa se libertar, eu e você precisamos nos libertar do mundo. Tiago, carta de Tiago, o irmão do Senhor, capítulo 4, verso 4. Tiago 4:4. Só este versículo, Mara, por favor, querida. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Outra versão diz, é inimizade com Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmão, querido, não tem chance para nós. O mundo não tem chance na nossa vida. Diga amém. Sabe, você precisa entender essa verdade, porque lá dentro do teu coração você não se alegra com as coisas do mundo. Você não tem prazer nas coisas do mundo. Para quem eu perguntar aqui, que já entregou a vida para Jesus, não tem prazer como o mundo anda. Só que nós não percebemos que o mundo quer amizade conosco. O mundo quer se relacionar conosco. Quando eu digo mundo, eu estou falando do mundo pecaminoso. Eu estou falando do mundo que está no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Então, não existe chance para ter amizade nossa com o mundo. Mais do que isso, nós somos libertos do mundo. O mundo, ele tem um curso. O mundo está esperando um cavaleiro montado em um cavalo branco. O mundo é isso. Você não é do mundo, você está no mundo, mas você não é do mundo. Não tem como você concordar com isso. Não tem como você, pastor, mas eu nem ligo para isso. Não, você tem que ligar. Porque o mundo entra de todas as formas na nossa vida, na nossa casa, no nosso cotidiano, no sistema de ensino, no sistema, nas organizações, tudo, seja de trabalho, seja social, seja de lazer. Não é porque o mundo faz que você tem que fazer. Isso é ser radical, isso é ser... E se for preciso ser radical, qual é o problema? Qual é o problema? O engraçado é que o mundo, você já viu como o mundo é radical? O mundo, quando ele quer lançar moda, por exemplo, no mundo da moda, então eles vêm com alguma coisa para chocar. Já viu isso? Uma roupa estrambólica, um negócio todo doido. Quando dá fé, todo mundo está usando.
Olha, quem observa carro, quem gosta de carro, lembra como eram os carros? Os faróis eram redondos, né? Aí os faróis passaram a ser quadrados. Aí depois os faróis passaram a ser retangulares. Agora os faróis voltaram a ser redondos. Você está entendendo? Aí tem gente, quando sai um carro, eu não gostei desse carro. Eu sou um dos que, sabe, a gente vai ficando de meia idade, a gente vai ficando seminovo, né? Não existe velho, existe o seminovo. Então, aí eu estou cada vez mais gostando das coisas mais antigas. Quem diria? Sabe, eu era o modernoso. Quanto mais moderno, melhor. As coisas mais antigas eram melhores. Mas eu não vou entrar nessa também, tá? Só estou exagerando um pouco, tá? Então, você vê o mundo chocando. O mundo fazendo coisas que chocam. E o crente não quer chocar. O crente não quer que as pessoas percebam que ele é o diferentão. Não, por que não? Por que não ser diferente? Se for preciso. Por que não fazer diferente? Sabe, esse versículo é um dos versículos assim que, se eu disser para você que tem muitos versículos da Bíblia, e eu amo a Bíblia toda, de coração, eu não falo isso só por fé, eu falo a cada vez que você lê a Bíblia, mais ela fica palatável, mais ela fica gostosa, mais ela fica compreensível. Mas esse versículo ele sempre era um calcanhar de Aquiles para mim. Porque eu pensava que para viver uma vida boa, eu tinha que estar inserido no mundo. Isso era quando eu era tonto, sabe? Eu pensava que eu tinha que de alguma forma encaixar com o mundo. Não! Sabe quando você percebe que o mundo, ele suga tudo e joga o bagaço? Porque o Senhor quer até o bagaço seu, diga amém. Quantos sabem que o bagaço, já descobriram, né? O bagaço da laranja é melhor do que o próprio suco, né? O mundo, ele chupa o caldo, o líquido e joga o bagaço. Não, Deus quer você por inteiro, Ele come você saborosamente. Aí você vê cada vez mais, você acaba vendo, você acaba criando inimizade com o mundo, diga amém. Porque você é amigo de Deus. Sabe, Abraão era amigo de Deus e não deixou de ter o melhor do mundo. Porque o mundo é para servir, você é para se servir do mundo, não servir o mundo. Está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então o mundo é para que você se sirva dele. Amém? Então você precisa estar liberto de você mesmo e você precisa estar liberto do mundo. Amém? Vamos lá. Libertos do jugo desigual. Quantos já sabem do que eu estou falando? Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou Belial? Ou que união do crente com o? Sabe, e essa permita-me dizer,